Olá pessoal, boa noite. Estou aqui hoje mais uma vez para pormos um ponto final sobre o assunto economia açucareira no Brasil colonial. Como nós já sabemos, a nossa primeira economia colonial. Então hoje nós vamos tratar a respeito de declínio e o que influenciou para que isso acontecesse. Vem comigo. Bom, vamos partir do que nós já sabemos. O Brasil foi considerado uma colônia em 1532, quando foram colocadas as 13 capitanias aqui, para produzir a cana-de-açúcar nos seus engenhos e vender para a Holanda através do comércio triangular, que nós também já sabemos, e os escravos eram vindos da África. Beleza até aí. Mas o que mais nós podemos saber sobre a economia açucareira? Bom, para começo de conversa, ela era uma economia expansiva. O que significa isso? Que ela demandava de terra para ser plantada a cana-de-açúcar, né? Até porque, como que vai plantar sem terra disponível? Então, como as plantações cada vez ficavam maiores e mais distantes, foi necessário trazer pessoas um pouquinho menos abastadas de Portugal, ou até mesmo alguns indígenas aqui brasileiros, para fazerem trabalhos secundários, ou seja, que beneficiavam a economia do açúcar. Exemplos: alguns tratavam de bois para que eles trouxessem, através de carroças, a cana até o engenho para ser moída. Essas pessoas geralmente eram alguns portugueses menos favorecidos financeiramente e até alguns indígenas. Há ainda também um outro comércio secundário que também é ligado ao boi, que é na questão do couro, para fazer a roupa, e também da carne. Celso Furtado, que é um autor de economia, diz que nesse período a carne representava apenas 5% da economia das terras brasileiras. Ok, o que nós sabemos? Que a economia do açúcar começa ali em 1532 e ela tem um quase fim a partir de 1640. Mas o que aconteceu nesse tempo, Gustavo? Vamos explicar. Ocorre que em 1576 o trono de Portugal fica vago. Dom Sebastião morre em guerra, nunca foi encontrado o corpo, mas foi dado como morto e precisava de um herdeiro para sucedê-lo. Então colocaram no trono Dom Henrique I, que já estava muito adoentado, muito velho e não tinha herdeiros proeminentes. O Dom Henrique I ele reinou apenas 2 anos, de 1578 a 1580, e o trono português fica vago de novo. E aí começa uma corrida para preencher esse trono de Portugal. Quem vai ser o novo rei de Portugal? Existiam 7 pretendentes ao trono, mas o trono ficou com Felipe II da Espanha, que viria a se tornar Felipe I de Portugal. Então, Felipe ficou rei de Portugal e de Espanha. E esse é conhecido como a União Ibérica, que juntam ali a Espanha e Portugal. Vou deixar a imagem aqui do mapa para vocês. Só que Felipe II, ele não era apenas rei destes lugares, ele tinha um vasto império. Também vou estar deixando a imagem aqui. Ocorre que Felipe II e a Espanha tinham problema com os holandeses, que eram primordiais no negócio do açúcar. Lembra que era eles que refinavam e vendiam? Então, a Holanda, pensando nisso e sabendo que Felipe II ia ter dificuldades em administrar o seu vasto império, pegou e invadiu o Brasil em 1630. Agora, eles, com uma certa ajuda dos portugueses que estavam aqui, porque eles financiavam os portugueses financeiramente, porque Felipe II não estava conseguindo, a Holanda conseguiu, além de fazer a purificação do açúcar, ver como era a plantação, como era feito no engenho, pegar todo o macete. Então, eles já sabiam plantar, refinar e vender. Ocorre que os portugueses colonos aqui no Brasil e Felipe II, rei lá de Portugal, queriam as terras de volta. E eles se uniram contra a Holanda,
os expulsando do Brasil em 1654, por definitivamente. Só que a Holanda deu a volta por cima. A Holanda, que já detinha os 3 saberes do processo da economia açucareira, foi para as Antilhas, mais aproximadamente aí no Haiti. E ali ela plantou, trouxe escravos e vendeu. E inovou, criou o açúcar a partir da beterraba, que é um tipo de açúcar que ele é mais puro do que o açúcar da cana. Agora, fazendo uma oposição ao plantio do Brasil, os países europeus preferiam comprar o açúcar da Holanda, porque era um açúcar mais refinado, era um açúcar de melhor qualidade. E isso foi o que levou à bancarrota da nossa primeira economia, a economia açucareira. Eu espero que agora, por fim, nós tenhamos chegado ao término dessa primeira economia colonial para entrarmos na segunda, a economia mineradora, para assim continuarmos a debater sobre o Brasil colonial. Eu sei que é um pouquinho complicado, são muitos nomes, muitas datas, mas com um pouquinho de paciência a gente entende. Até o próximo vídeo. E outra coisa, eu também lanço esses vídeos fora aqui do meu IGTV, eu lanço no meu canal do YouTube, que o link vai estar aqui na bio para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.